Este vídeo pode te fazer tirar 960 pontos na redação do Enem 2025. Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 8 anos eu fui aprovado em 3 faculdades de medicina. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD e agora serei aprovado pela 14ª vez porque acertei 159 questões no Enem 2024. Bom, eu, como corretor de redação, alguém que já corrigiu uma pancada de redação e como alguém que treina um time de correções de redação na plataforma SAD, quero te passar a minha visão sobre os textos motivadores e sobre o tema do Enem 2024. E essa minha visão, ela é tanto composta pelo aprendizado que eu tive da própria prova, porque eu prestei a própria prova e escrevia a redação, quanto pelo treinamento dos corretores, quanto por ter sido aluno, então eu também já me preparei e eu dominava muito redação, eu gosto muito de redação e também por já ter corrigido uma penca de redações. Bom, eu quero então te dar um manual prático que você vai usar para começar a escrever um texto no Enem. Eu quero que você sente e assista esse vídeo com bastante calma, com papel e caneta na mão para acompanhar meu raciocínio. Eu preciso que você saia daqui com algum aprendizado. Não adianta você simplesmente assistir a este vídeo aleatoriamente. Eu gostaria que você parasse e acompanhasse a minha linha de raciocínio, porque ela vai te fazer muito bem e você vai conseguir crescer a partir dela. Bom, primeiríssimo ponto então é que eu quero te ensinar a pensar sobre o Enem. O Enem, em primeiro lugar que você tem que entender, o Enem é uma prova social, então o Enem ele pede uma problematização. Você precisa olhar para a prova do Enem buscando um problema na frase temática. Então, mesmo que a frase temática pareça, à primeira vista, positiva e inofensiva, ela espera de você um problema. Você precisa problematizar de alguma forma. No tema do Enem 2024, a problematização ela era clara. Então, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Se há um desafio para a valorização, eu naturalmente entenderei que a herança africana é desvalorizada, porque há um desafio para que ela seja valorizada. Portanto, no presente ela é desvalorizada. Essa problematização tá óbvia, mas quando a prova te traz algum tema positivo, você também precisa problematizar. Você não deve ficar falando sobre pontos positivos do tema. Então, este é o primeiro ponto que você tem que entender. E por que você tem que entender esse tema? Porque agora que vem já um pequeno pulo do gato. Ao olhar para o tema, então, a primeira leitura, você precisa começar a elencar. Então, você vai pegar ali sua caneta e vai pá, 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 pá. Você vai riscando assim, sabe? Em flechinhas, em risquinhos, e colocando quais problemas, quais questões você enxerga naquele tema. É algo que você sempre tem que fazer. Olhou para o tema, grava. Olhou para o tema, pensa no problema. Sempre, necessariamente. Ok, pensei no problema. A partir do problema, então, que eu estava te dizendo, você elencará as causas e as consequências desse problema, necessariamente. Ok, Júlio, quais são as causas da desvalorização? Então, eu olho já para o problema, né? Quais são as causas da desvalorização da herança africana no Brasil? E aí depois eu vou pensar, Júlio, quais são as consequências dessa desvalorização da herança africana no Brasil? Quem sabe faz ao vivo. Vou pensar aqui com você. Causas, ou seja, motivos, razões devido às quais a herança, a cultura africana não é valorizada no Brasil. Eu posso pensar na educação de base. Então, eu posso pensar que a educação é aquilo que faz o homem. Ou o homem ele depende justamente do saber para conseguir construir o seu imaginário. E o imaginário infantil ou o imaginário cultural como um todo não é voltado ou não toca no cerne das questões africanas. Somente toca como escravidão, assim como menciona os próprios textos motivadores da prova. Então, uma educação pouco efetiva ou um âmbito cultural pouco trabalhado, ou poderia pensar também como causa que a sociedade como um todo, generalizando, dá uma pouca importância para a cultura ou para a herança africana, mais especificamente. E aí aqui, num outro sentido, você poderia trabalhar também a educação eurocêntrica ou a herança eurocêntrica advinda da própria colonização. Pronto, elenquei algum sentido, um eixo nesse sentido. Então, eu falei de importância, falei de educação, falei da cultura como um todo e poderia citar mais especificamente a cultura eurocêntrica. E aí agora, isso eu elencaria, isso eu elenquei na minha folha mesmo ali para eu ter organizado no meu imaginário quais são as possíveis causas. Depois disso, você vai parar e você vai elencar as consequências. Então, quais são as consequências de uma desvalorização de uma herança, mais especificamente da herança africana, afrodescendente? Pronto, vou elencar as consequências disso. A primeira, apagamento histórico. A segunda, marginalização social. Então, apagamento histórico por quê? Porque
Se uma população não é vista, se uma população não é mencionada, ela possivelmente não será lembrada. E ocorre um grande risco de a cultura dela ser apagada. Entende? Então, pensaria em apagamento histórico, em uma marginalização social. É uma população que ficará cada vez mais à margem da sociedade, perdendo a sua importância. Poderia trabalhar também a perpetuação do racismo, a perpetuação da discriminação, algo nesse sentido. E talvez eu poderia trazer até um argumento mais robusto, mais complexo, e para ele eu precisaria de umas 10, 11 linhas, a manutenção de poder branco, a manutenção do poder de pessoas brancas no geral. Então, trabalharia esse eixo também, seria um argumento bem interessante, eu teria que me esforçar para desenvolvê-lo, claro, porque não é um argumento fácil de ser provado sem deixar lacunas e sem fazer deslizes, sem cometer deslizes. Então, boas opções. Ok, então pera, até agora você já aprendeu 3 coisas. A primeira é, olhou para o tema, pensa no problema. Segundo, trace as causas, motivos, razões devido às quais aquele problema acontece. Ou seja, por que esse problema acontece na sociedade? E depois as consequências desse problema. Quais são os resultados, os impactos desse problema na sociedade. Então, essas são as 3 primeiras coisas que você faz. A quarta coisa que você faz é, depois de traçar as causas e as consequências, e entender qual é o problema, você vai procurar sinônimos para aquele tema. Então você procurará sinônimos de valorização, você procurará sinônimos de africana, sinônimos de herança. Então são palavras que você precisa ter com um campo lexical amplo no seu imaginário. Júlio, como eu acho sinônimos? Bingo. Texto 1 da prova. Herança. Crença, conhecimento, técnica, costume, tradição, transmitido por um grupo social de geração para geração ou cultura. Pronto, aqui eu já tenho 5, 6 sinônimos. Poderia usar cada um desses para substituir a palavra herança. Eu penso em valorização, eu penso em importância, por exemplo, então já é outro sinônimo aí. Respeito, importância, valorização, atenção, cuidado, enfim, nesse sentido. E ao olhar para a africana, eu penso em afrodescendente principalmente, e o texto ele até vai trazer outras, né? Então, quando ele diz assim, ó, afro-brasileiras, daria para usar também. Enfim, pontos importantes aqui. Você tem um campo amplo. Esse é o quarto ponto. Agora eu olharei para o quinto. O quinto ponto é muito importante. Preste atenção, mas preste atenção neste ponto mesmo. A banca do Enem, que é a Sebrasp, ou tanto a Vunesp, né, há 3 anos, não coloca textos motivadores sem motivo. Todos os textos eles são colocados com uma finalidade muito clara. Cada um dos textos possui uma finalidade por trás dele. Ou seja, você precisa ser capaz de extrair essa finalidade, de retirar de fato a informação principal daquele texto. Portanto, não faz tanto sentido você deixar de ler a coletânea. Coletânea, para você que não sabe, é um sinônimo de textos motivadores. Não faz tanto sentido. O ideal é que você leia. E leia sabendo fazer justamente uma extração. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Ou seja, primeiro texto na tela é um texto que fala justamente sobre herança. Então, dele você extrai os sinônimos, como eu havia te falado. Texto 2. Boa. Um ponto muito importante do texto 2 é, ele te dá 2 sinônimos, né? Afro-brasileira e africanas, né? Que ele já tinha dito. Você poderia colocar afrodescendentes também. Importante, afro-brasileiras tem hífen, não se esqueça disso para você não perder ponto na C1. E aí ele te traz que essa cultura, ela foi relegada ao campo, ou seja, relegada, deixada, mantida, esquecida, jogada ao campo do folclore. Então ela é meio que restrita ao campo do folclore. Jogada, deixada para lá no campo do folclore. A palavra não seria tão deixada para lá. Então veja como eu estou construindo o raciocínio com você. Na prova, eu também faço isso. Eu tento desenvolver o meu raciocínio, eu tento expandir o meu imaginário. Na hora da prova mesmo. Para entender os sinônimos, para entender o que a banca quer de mim. E nesse sentido, a banca quer dizer que ela foi restrita, presa, limitada é a palavra ao campo do folclore. E isso é muito ruim, porque uma cultura não pode, e ainda mais uma cultura tão ampla, tão longa, não pode, de tanta duração, não pode ser simplesmente restrita a um campo, a um único campo. Isso é muito pouco, entende? É como se eu restringisse a cultura do Brasil, cultura brasileira, somente ao samba, ou somente ao pagode, ou somente ao futebol. Eu estaria minimizando demais a cultura brasileira, porque existem vários outros pontos de grande importância na nossa cultura. Você entendeu? E aí, uma palavra muito boa também do texto 2 é estereotipar. Então, essa aqui é uma palavra que você até poderia carregar no teu texto em alguma causa ou em alguma consequência e trazer o âmbito de estereotipação. Boa. O texto 3. Muito bom. Por sua vez, muito bom. O que ele diz? Ele traz um provérbio africano. Então,
já mostra que a cultura não pode ser restrita a somente um âmbito, dado que existe também a literatura na cultura. Então, antes, ela era restrita somente ao folclore. Antes, né, no texto 2, ela era restrita somente ao folclore. Depois, você já consegue perceber que ele traz um provérbio africano, ou seja, uma literatura, um contexto de um livro sobre a cultura. Então, o ponto é, quando você não souber para onde ir, olhe de onde você veio. E caraca, isso é muito importante. Olhe de onde você veio, ou seja, não perca a sua essência. Não deixe a sua essência ser perdida, ser esquecida por motivo algum. É fundamental que você saiba de onde você veio. E a prova ela te traz isso. Então, aqui é um ponto muito importante que conversa com a primeira consequência que eu te dei, que é a consequência de apagamento histórico. Então, você sempre precisa lembrar de onde você veio, ou seja, as origens, elas são importantes. E elas não podem, portanto, ser apagadas. Isso já conversa com a primeira consequência que eu te dei, que é de apagamento histórico. E aí eu aproveito para te dizer uma coisa. Você está vendo toda essa minha visão sobre redação? Você está pegando todo esse raciocínio que eu tenho sobre redação? Você sabe por que eu também desenvolvi esse raciocínio tão lógico e tão bem construído, moldado sobre o texto dissertativo argumentativo? Porque eu tive as aulas de redação da plataforma Site, plataforma da qual hoje eu sou o diretor pedagógico. Eu tive aulas de redação com o Pedro. E eu sou da época que, inclusive, o Pedro não era tão famoso, nós ainda não tínhamos tanto contato assim com a internet, e o Pedro me dava aulas particulares de redação. Então eu tinha aulas um a um com o Pedro. E cara, isso era muito bom, né? Tanto que ele virou meu amigo e além de tudo, eu me tornei diretor da plataforma depois de tanta amizade que nós pegamos e de tanto que eu aprendi com ele, né? E aprendi sobre os textos. Então, você tá vendo esse bom desenvolvimento, essa desenvoltura lógica aqui? Isso é graças às aulas de redação da plataforma também. E, portanto, eu tô puxando esse gancho aqui para você pensar, caso você queira assinar a plataforma, o meu link tá aqui embaixo. Inclusive, o meu link, ele ainda é de Black Friday. Não sei por quanto tempo, mas ele ainda é de Black Friday. Então, aproveita aí para assinar caso você queira ter acesso vitalício à plataforma por 1997. É para sempre não, peraí, é até você passar no curso que você deseja. Perfeito? Mas bom, fechando esse raciocínio, acabei de te falar do texto 3, agora nós passaremos para o texto 4. O texto 4, ele fala sobre a escravidão e sobre a visão generalizada e estereotipada que as pessoas possuem sobre, as pessoas em geral, claro, possuem sobre a herança africana, sobre qual é o legado africano, qual é a cultura africana, qual é a importância disso. E isso se baseia na visão geral, né, quando se vai ter uma lembrança dessa cultura na escravidão. E isso é um grande problema, porque, de novo, a cultura não pode ser restrita a somente um âmbito, e ainda mais a um âmbito tão negativo. É como se eu falasse judeus e você se lembrasse somente de holocausto. Não faz sentido, entendeu? Você precisa lembrar de todas as outras características dos judeus, da cultura judaica. E aí, agora eu vou te confessar um trem. Esse texto 5, caraca, é um poema, né? Então o cara vai lá e faz um poema. Eu, Júlio, não sou um cara muito poético. Eu não sou muito filosófico. Então, ao ler esse texto 5, bicho, eu confesso que é difícil pra mim, porque eu não sei você, mas eu dou uma lida às vezes em poema, em poesia, e ó que eu tirei 41 em linguagens. Eu dou uma lida e eu fico meio assim, eita, rapaz. E agora? Não sei bem. Enfim, Brasil, meu nego, deixe-me te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra, Brasil, meu dengo. A mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Enfim, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara. E a tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Enfim, eu leio isso e, cara, tipo, eu entendo o que ele tá dizendo. Só que é difícil pra mim. Pode ser fácil pra você, mas é difícil pra mim, Júlio. Pra mim é difícil extrair alguma informação que me traga uma causa ou que me traga uma consequência. Eu tenho essa dificuldade com o poema, então eu tô te confessando isso. É algo que às vezes eu pulo. Eu dou uma lida básica e falo, próximo. E o próximo é justamente o texto 6. Legal que o Enem trouxe seis textos motivadores. E aí ele traz os alunos conhecendo de fato um ponto africano. Isso é muito bom,
porque mostra o espalhamento da cultura. Isso é excelente. Boa, eu li um pouco os textos com você, por quê? Pra você, e aí, por que você tá fazendo isso, Júlio? Por que você tá lendo esse texto? Eu tô lendo esse texto justamente para você aprender qual a visão que você tem que ter do texto, o que você consegue retirar do texto motivador. Esse é o principal ponto. Você tem que saber ser sagaz a ponto de retirar aquilo que é importante do texto motivador. É isso que eu queria te dizer. Que você consiga, de fato, fazer retiradas boas e aprendizados bons de cada um dos textos motivadores, exceto de poema, porque já é um pouquinho mais difícil, aí já é outro nível. Enfim, e eu queria te trazer a ideia principal de que se você não elencar causas e consequências, para desenvolver o teu âmbito argumentativo, você terá problemas. Então foi um vídeo muito mais de uma conversa de pai e filho, de professor e aluno, para que você entenda qual raciocínio você precisa ter na construção do teu texto dissertativo argumentativo e também como aproveitar os textos motivadores para ele. Bom, eu encerro por aqui. Eu peço que, se você tiver gostado deste vídeo, e eu não gosto de pedir isso, hein? Eu não gosto de pedir as coisas, mas, pô, presta atenção aqui em mim, por favor, por gentileza. Se você tiver gostado deste vídeo, deixa o teu like. Não vai cair o teu dedo. Eu garanto, é só você pegar. Deixa o teu like e se inscreva no meu canal. E caso você queira ser nosso aluno em 2025, assine a plataforma SAD aqui com o meu link de Black Friday. E eu já te adianto, eu não sei até quando essa oferta ficará disponível, porque já era para ela ter saído do ar, dado que é Black Friday e nós já fechamos o mês de novembro. Perfeito? Fico por aqui. Uma excelente semana para você. Fique com Deus. Grande abraço.